Ok, pessoal, boa noite. Estamos começando. O material está sendo gravado. Ao final da aula, a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Tá? Essa é a primeira aula, é uma aula, digamos que introdutória ao curso de redes industriais. Né? Esse material foi preparado pelo professor Luiz Farcas. Né? Existe uma coparticipação da minha parte, ou seja, a gente trocando informações e tal. Eu devo estar desatualizado, ele falou que meu nome apareceria aqui, mas essa produção é dele, tá? Por mais que a gente converse e ministre esse conteúdo junto, essa produção é dele, que fique bem claro. A gente começa o curso exatamente na questão da definição, né? O que vem a ser uma rede de comunicação, né? Quais são os tipos de rede de comunicação que existem? Onde que vocês já viram isso funcionando nesse formato? Então, ela começa exatamente num bate-papo para que a gente possa dar andamento a esse curso, tá? Antes de eu falar da rede industrial de comunicação, eu preciso entender o que é uma rede de comunicação propriamente dito, né? Nós estamos nos comunicando aqui através de uma rede, né? Existe uma rede aqui, a rede do Teams, que está nos permitindo estarmos falando aqui um com os outros. Existem alguns padrões de comportamento que a gente opera, né? A gente solicita que o aluno gentilmente levante a mão quando ele precisar comentar ou falar alguma coisa. Então, tudo isso faz parte das regras dessa forma que a gente está utilizando para se comunicar, tá? Então, redes de comunicação é algo bem complexo, é algo bem irrestrito, abrangente, aberto, e ela pode se dar em vários locais, em vários ambientes, né? Cada um aqui em casa a gente está conseguindo se comunicar. Da sua casa você consegue acessar site de banco, consegue acessar aplicativos aí de comida para te entregar dentro de casa. Estamos tendo uma aula remotamente, ou seja, para cada ambiente, para cada função, existem aí algumas características intrínsecas, tá? O que a gente vai estudar até o final do curso são as redes industriais, mas para que a gente entenda o que é realmente uma rede industrial, a gente começa esse curso falando de algo mais abrangente, do que se trata uma rede de comunicação, tá? Vamos lá. Uma rede de comunicação, basicamente, é um conjunto de dispositivos microprocessados ligados entre si, de forma a possibilitar o armazenamento, a recuperação e o compartilhamento de informações pelos seus usuários. Vamos esmiuçar essa frase aqui. Por que tem que ser um conjunto de dispositivos microprocessados, né? Ligados entre si? Bom, ligados entre si, para que haja comunicação, eu tenho que ter no mínimo dois elementos, né? Para que haja uma aula aqui nesse formato que a gente ministra, eu preciso de pelo menos um professor e um aluno. Senão não vai ter comunicação. Senão vai ter o quê? Um monólogo, uma produção de um texto. Então, para que haja uma comunicação, um diálogo, pelo menos dois dispositivos inteligentes têm que estar se falando, trocando informação. Faz sentido isso para vocês ou não? Né? Começar a dar uma de louco, falar com a janela aqui, ó, a janela não vai me entender. O meio que eu estou usando, as ondas sonoras que eu estou emitindo estão batendo na janela, mas a janela consegue decodificar essa informação que eu estou passando? Não. Tá? Então, nas redes de comunicação, eu preciso de dispositivos que sejam inteligentes, que consigam digerir essa informação que eu mando de um lado para o outro. Tanto na concepção, na elaboração da informação que eu estou mandando, eu preciso de inteligência. Eu preciso ter uma linha de raciocínio quando eu estou dando uma aula aqui, conversando com vocês. Eu tenho que traçar uma rota para fazer com que essa mensagem chegue no formato correto para vocês. E essa informação, do lado de vocês, ela vai ter que ser digerida. Vocês vão ter que, não é só as palavras, vocês vão ter que entender essa montagem dessas palavras nas frases.
Entender as frases para entender o contexto como um todo. Né? E se não houver inteligência nesse processo, a gente não pode dizer que houve comunicação. Tudo bem? Então, se a gente manda tudo isso para um meio eletrônico, para um universo de dispositivos, tá? O que é que dá uma inteligência para um dispositivo? É exatamente o fato dele ser microprocessado. Existe um processador, existe uma memória, existe uma certa inteligência ali. Ah, mas foi o equipamento que criou essa inteligência? Não, alguém programou, definiu uma relação, um conjunto de regras, códigos, linhas de comando para que esse equipamento digerisse essa informação e tivesse até a capacidade de saber se essa informação está inteira, está correta ou não. Ok? Então, para que haja comunicação, eu tenho que ter dois dispositivos inteligentes, ligados entre si. Essa ligação pode ser física, pode ser um fio, um cabo de rede, vai garantir a comunicação entre dois dispositivos? Vai. Um cabo de fibra ótica vai garantir a comunicação entre dois dispositivos? Vai. E o ar? Também. O ar também é um meio físico. Né? Se não existe a comunicação wireless sem fio, se não tivesse o ar, esse sinal não ia ir de um lado para o outro. Ou seja, a interligação é uma outra etapa que a gente vai estudar. Cada uma dessas etapas que eu estou dissertando nesse início, pessoal, a gente vai ver ela um pouquinho mais esmiuçada, tá? Então, não se preocupem, mas de entender os pormenores, enxerguem o contexto nesse primeiro momento. Tranquilo? A ideia de equipamentos inteligentes. E aí a gente vai para a segunda parte da frase, né? Possibilitando armazenamento, recuperação e compartilhamento de informação. Ah, eu tenho o meu álbum de formatura, o meu álbum de casamento. Putz, essa informação é muito importante, eu tenho muito carinho por essas lembranças. Eu vou digitalizar essas fotos e vou armazenar na nuvem. Vou deixar lá no meu Google Fotos, por exemplo. Né? Pode ser no meu OneDrive da Microsoft, ou seja, você escolhe a plataforma que você quiser. Como é que eu faço esse armazenamento se eu não tenho um servidor do OneDrive aqui na minha casa? Eu tenho que mandar através da rede de comunicação. Eu estou armazenando um conteúdo remoto. Ok? Recuperando. Né? Se eu estou na nuvem com esse conteúdo, eu quero mostrar essa foto para alguém da minha família, alguém próximo. Olha como era bonitinho 50 anos atrás. Tá aqui, você pega o celular, acessa o seu banco de dados remoto e mostra para a pessoa. Aqui, ó, as fotos que eu te falei, ó. Tá aqui, ó. Eu estou recuperando uma informação que eu armazenei remotamente. Certo? Olha, mas eu tô vendo aqui, ó, né? Minha sobrinha lá, ó, de pai, olha como você era pequenininha. Tô mostrando as fotos da minha sobrinha. Aí ela me fala assim, olha, me manda uma cópia dessa foto. Tá bom, eu vou lá no meu aparelho celular, mando uma cópia para ela. Eu estou compartilhando informações. Seria possível fazer isso sem uma rede de comunicação por trás, pessoal? Não, né? Então, é exatamente isso, né? Uma rede de comunicação é definida pela interligação de dispositivos inteligentes e servem para armazenar, recuperar, compartilhar dados. Alguma dúvida nesse ponto? Por enquanto não, professor. Ainda não, professor. Tudo bem? Tá linear, tá tranquilo entender esse conteúdo? Por Sim, enquanto, por pelo enquanto, menos? sim. Ótimo. Ó, pessoal, vocês já devem ter ouvido essa história já, vocês já tiveram aula com o professor Farcas, né? O que é pergunta imbecil mesmo? Aquela que você não faz. Exatamente, então ótimo. Não levem perguntas imbecis para casa. Aliás, vocês já estão em casa, né? Não contenham as perguntas imbecis, tá? Coloquem ela em pauta. Mesmo o pessoal que está sem microfone momentaneamente, não é problema nenhum, a gente está ministrando a aula, o chat está aberto aqui, o professor Farcas também ajuda a monitorar.
Qualquer questão que vocês tiverem, escreve, não tem problema. Certo? Vamos lá. Quais são os dispositivos que a gente pode interligar nessa rede? Podemos colocar computadores em rede? Sim. Podemos colocar servidores de dados? Sim. Impressoras? Impressora na rede? É muito comum, né? Quem tem ido em banco aí, né? Banco é um negócio que fica muito exposto. Você tem uma impressora num canto de uma parede, a unidade toda comercial ali usa aquela impressora para pegar documento, imprimir documento, ou algumas impressoras, né? Ao longo do ambiente. Então, essa única impressora, ela se torna um item compartilhado com vários usuários simultaneamente. Tá? Então, impressoras também a gente interliga em rede. Dispositivos de armazenamento de dados, né? Os famosos storages. Já ouviram falar de storage? Antigamente eles falavam NAS, Network Addressable Service, alguma coisa do tipo. O que é um dispositivo de armazenamento, né? Nada mais do que um único servidor com uma grande quantidade de disco rígido, né? Com uma grande quantidade de HDs de armazenamento de dados. É isso, um dispositivo de armazenamento armazena dados na rede. O que mais que a gente pode interligar aqui numa rede de comunicação que esteja aí, ó, né, à vista de vocês hoje? Vamos lá, participem. Perdão, professor, pode repetir? O que mais que eu posso ligar numa rede de comunicação? Estou falando uma rede comum. TV, monitor. Televisão. Hoje, né, as Smart TVs, né, você assiste Netflix, assiste um monte de porcaria lá, exemplo, através de um cabo de rede. Você põe um cabo de rede na TV. Ah, não, minha TV é mais moderna, professor. Ela linka com Wi-Fi. Sim, né? A TV é um elemento que você pode pôr na rede. O que mais? Tipo um videogame? Videogame, né? Xbox, Play 4, você não joga se não tiver na rede. Tablet, professor. Oi? Tablet. Tablet na rede Wi-Fi, o próprio celular, o smartphone, está interligado em rede. Ou seja, tudo que vocês imaginarem que fala na rede, você pode estar interligando na rede, né? Todos esses recursos aí comuns que a gente tem hoje em dia, notebook, né? Alguns já estão trazendo de fora, não sei se vocês já viram, mas geladeiras importadas que já tem um display, você tem ela conectada já na rede, né? Com softwarezinho básico, você faz controle de estoque da geladeira, né? Com um display na geladeira. Gente, é a tal do mundo conectado, né? Estejam preparados para isso. Se ainda não estão, estejam preparados para isso. Então, acho que essa questão da rede de comunicação, de forma genérica, acho que ela está um pouquinho mais clara na cabeça de vocês nesse momento, certo? Muito bem. Sim. Se eu entendi o que é uma rede de comunicação, eu preciso entender agora o quê? O que é uma rede industrial. Tá? O que é uma rede de comunicação industrial? Uma rede industrial é uma rede de comunicação dedicada à troca de dados e de informações entre equipamentos no ambiente industrial. Simples assim, professor? Simples assim. Desde que você tenha muito claro o que é um ambiente industrial. Né? O que é um ambiente industrial? É um ambiente que tem computador na indústria? Tem, eu preciso monitorar os processos que estão acontecendo hoje. Né? Eu preciso de indicadores de produtividade para que os funcionários dentro da indústria saibam o que é que está acontecendo. Alguém já viu alguma planta química operando? Alguém poderia se manifestar se já viu uma planta química monitorando? Nunca cheguei a ver, não, bro. Pois é.
Eu vou fazer uma breve descrição e aí depois eu prometo, aí fica o compromisso da minha parte de conseguir alguma coisa parecida para mostrar para vocês. Só que é o seguinte, você vai ver cano passando de um lado para outro, você vai ver válvula passando no meio desses canos, você vai ver alguns indicadores locais, só que você não está vendo o produto sendo produzido. Como é que você sabe quanto está passando por hora ali? O cano é de inox, parede blindada, não dá para pôr paredinha de vidro para você ver, né? O nível do líquido passando dentro do cano. Você não vê. Então, se você não tiver recursos gráficos, tais como computadores, telas gráficas, mostrando como está a sua operação, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe nem o que tem lá dentro. Tá? Então, você precisa de recursos visuais desse tipo, que é a outra etapa que a gente vai falar sobre a parte de supervisório e tal. Tá? Mas eu posso ter computadores? Sim, normalmente eu tenho computadores em ambiente industrial. CLPs? Os CLPs podem estar em rede? Sim. Né? Vários CLPs aí conversando entre si, coordenando a produção de uma planta industrial como um todo, eles têm que estar em rede, eles têm que estar trocando informação. Posso ter robôs fazendo parte da produção, terminais de válvula. O que é um terminal de válvula? Alguém faz ideia? Uma válvula pneumática, você sabe o que é, né? Aquele relezinho, um pistãozinho que vai permitir ou não a passagem de ar na válvula. Certo? Já tiveram aula de pneumática? Isso sim. Sim. Legal. Pega um equipamento onde você tem várias dessas válvulas que permitem ou não a passagem desse ar, controladas através de uma rede industrial. Né? Então, esse terminal ele tem a parte elétrica, a parte mecânica e uma parte de comunicação. Então, através de um comando que você dá através da comunicação feita, você habilita ou não a passagem de ar através dessas válvulas aí no caso. Então, é um terminal com várias válvulas, 16 válvulas pneumáticas, 32 válvulas pneumáticas, tá? Que são coordenadas remotamente, são coordenadas através da rede industrial que você está trabalhando. Ok? Ficou um pouquinho mais claro? Sim, sim. Balanças. Faz sentido uma balança dentro da indústria? Sim. Sim. Aonde? Trabalha Depende com mais da... peso. Indústrias que trabalham com peso de algum produto. Me dê um exemplo de uma indústria que trabalha com peso de algum produto. As indústrias Indústrias alimentícias. Alimentícia, farmacêutica. Se eu errar na dosagem, o antibiótico ou vai ficar mais fraco que o deveria, ou vai ficar muito mais forte. Ou ele não vai curar a doença, ou ele vai matar a criança intoxicada. Então faz todo sentido eu colocar uma balança durante o processo de pesagem do manuseio daquela fórmula para ser envasada e comercializada no mercado. Né? A bisnaguinha que você come lá, a Ana Maria que você consome, é produzida através de é uma máquina que está fazendo aquilo lá. Se errar na receita, ou o pãozinho não cresce, o pãozinho fica muito murcho, põe mais recheio do que devia, estoura o pãozinho. Eu preciso de mensurar os elementos da receita, mesmo que eu esteja falando em processo industrial. Tem que ter pesagem, pessoal. Onde mais? Siderurgia. Você tem que controlar o quanto de aço você joga, o quanto de outros tipos de níqueis e outras substâncias para fazer o endurecimento, né? A dopagem do aço. Você faz proporcional àquilo que você está colocando lá na cearia, né? No alto forno, nos processos aí de produção de aços especiais, existe o que a gente chama de dopagem. E se eu errar no percentual, eu estrago toda aquela minha matéria-prima. Tudo bem? Então, balanças de pequeno, médio e grande porte são envolvidas num processo e que também têm a capacidade de estarem interconectadas numa rede.
dentro da indústria. A indústria de fertilizantes, né, que está crescendo assustadoramente, né, no mundo todo e no Brasil também, ela utiliza muito a área de balanças, né? Fertilizantes, exatamente. Fertilizante é um negócio ingrato, né? Ao mesmo tempo que ele tem o potencial de extrair o máximo, né, da terra em termos de alimento, é capaz de fazer aquele estrago no porto lá no Líbano. Então, exatamente, foi lembrando disso que eu resolvi falar para os alunos. Não, é aí, muito, eles muito devem, bem lembrado, professor eles Farca, devem- exatamente. Ou seja, eles devem ter essa lembrança do Líbano aí. vocês sabem que já tivemos uma explosão dessa aqui no Porto Santos, né? Perto de Santos. Santos, Cubatão, onde é que fica ali? Tinha uma Cubatão. nitro aqui. Acho que é Cubatão, né? Cubatão, né? Cubatão. Cubatão. Já tivemos uma brincadeira dessa aqui também, mas é um negócio muito complicado, você tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, sim. Todo o processo que a gente chama de batelada, né? Vocês já ouviram falar desse termo, batelada? Existem processos lineares, laminares, como preferir, e o processo de batelada. Como é que você fabrica tinta? Você joga todos os ingredientes numa panela, mistura por um tempo, cozinha por um tempo e libera aquela tinta produzida. Começo, meio e fim. Higieniza o lugar, faz um outro lote. É por lotes. Tudo aquilo que é produzido por lote, né? Existe o apelido aí, no caso, no chão de fábrica, que a gente chama de batelada. É feito um processo em batelada. Diferente, por exemplo, de uma laminação que é contínua, a trefilação, né? A fabricação do fio, ela é contínua, né? São processos aí que não tem um começo, você nunca sabe quando começou a sair o fio, quando vai terminar de sair. Por quê? Porque ele é um processo contínuo. Tá? Então, normalmente, processos em batelada, que tem esse começo, meio e fim, envolve aí ou uma pesagem, ou uma medição volumétrica, ou, sei lá, N formas aí de você massificar o material que vai ser utilizado. Tá? Mas continua sendo um dos mais baratos aí as balanças de precisão aí dentro da indústria. Que mais que a gente fala aqui? Dos sensores, né? Os sensores inteligentes, sensores de vibração, sensores de vazão, sensores de pressão, hoje já falam já em ambientes de comunicação de rede, né? Eles podem ser totalmente passivos ou podem ser ativos em algumas situações, mas para a gente conversar sobre esses sensores ativos e passivos, a gente tem que aprofundar também um pouco lá na frente, né, onde a gente já começa a falar em tecnologia de como que essa comunicação ocorre. Tá? O fato é, essa medição que ocorre em campo, né, não mais necessário que ela te gere um sinal de 4 a 20 miliamperes, não mais necessário que ela gere um sinal ligado ou desligado. Tá? Isso está muito pobre já para a indústria hoje em dia. Ele já te dá várias informações em um único sensor instalado. Por quê? Porque esse sensor instalado está acoplado com uma inteligência local. E essa inteligência local, ela conversa com o processo. Ela não simplesmente manda um sinal e o processo que se vire. Né? Quando eu tenho uma inteligência local, existe uma conversa, existe um diálogo, existe uma troca de dados muito mais rica. Assim como sensores, né, atuadores também podem estar trabalhando nesse viés, né, de não simplesmente ligar e desligar uma válvula, mas sim adequar uma vazão de acordo com um set point que você definiu ali na operação. Né? Ou seja, eu quero X litros por segundo, não interessa qual é a altura do reservatório, qual a pressão que está na linha, eu só quero aquela vazão volumétrica naquele momento. Então, esse atuador tem um controle, tem a capacidade de abrir e fechar uma válvula de acordo com o parâmetro que ele recebeu. Né? Você conversa também com esse atuador. Só um detalhe, mestre, dá licença. Por favor.
Por exemplo, essa foto que a gente colocou aí na nossa apresentação, né, de sensor, como vocês podem ver aí, essa foto, ela está totalmente fora daquilo que a gente conhece como um sensor, né, como um elemento primário, mais um transmissor, né? Ele está totalmente fora desses padrões. Por quê? Porque, na realidade, aqui eu tenho exatamente isso. Eu tenho uma inteligência agregada aqui, né? Ou seja, eu tenho aqui provavelmente um microprocessador que vai realizar algumas funções além daquelas funções básicas de um elemento primário. Ou seja, o elemento primário provavelmente está ligado aqui e está indo se conectar lá no campo, né? Ou lá no processo, ou na máquina, ou no equipamento, para trazer a informação até aqui, né? Então, todo esse conjunto ele é chamado de um sensor inteligente, né? Um sensor microprocessado, que pode ser conectado a uma rede de comunicação, né? Só queria falar, porque esse aqui basicamente é um sensor de posição, tá? Esse Ele tem sensor que está sendo mostrado aqui, ele é um as sensor 3 de setinhas posição. aqui, Ele tem os 3 eixos aí, né? os 3 eixos ali sendo referenciados. É isso mesmo. Cada vez mais eles estão mais disfarçados, né? Eu tenho, depois eu vou ver se eu consigo achar um videozinho de um sensor de vibração que você instala sem fio. E eu vi um vídeo desse sensor instalado e gerando um resultado. Eu vou ver se eu pego e eu compartilho depois com você, Farkas, e com eles também. Ok. Mas é um negócio bem, bem interessante essa tecnologia que está sendo usada hoje em dia, né? E muito prática, né? Ou seja, você quer fazer uma medição atemporal, você quer fazer uma aferição, por exemplo, você não tem todo aquele trabalho de levar fio, levar instalação, né? Você fixa o sensor, aguenta o tempo, faz a tua medição e leva ele embora. É muito simples de ser feito. Tudo bem, pessoal? Tá fácil de digerir isso aqui até agora? Tranquilo? Por enquanto, sim, professor. Legal. Inversores e conversores, né? Todo mundo sabe o que é um inversor de frequência, um conversor de energia. Os inversores para trabalhar com velocidade de motores em corrente alternada, né? Um inversor de frequência, que na verdade ele não inverte a frequência, né? Ele modula a frequência e altera a amplitude. Por isso que ele controla a velocidade mantendo o torque. Já tiveram essa aula ou não? Eu não tô 100% lembrado disso, não, professor, mas provavelmente já tivemos. Tá. E os conversores, né? Os conversores são os conversores de corrente contínua, né? Existem vários sistemas que ainda hoje utilizam motores de corrente contínua, né? Então, ele pega uma referência, uma grandeza e tem um circuito lógico que vai converter em modulação PWM ou qualquer outra técnica que controla a velocidade de rotação de um motor de corrente contínua, né? Então, são formas de você estar trabalhando com velocidades e funcionamentos de motores através de uma rede de comunicação, né? Você não precisa ter um potenciômetro lá do lado e fazer o ajuste que nem no século antepassado, né? Hoje não, já há um bom tempo você faz esse controle todo através de redes de comunicação. Conversores hoje, né, mestre? Conversores hoje são utilizados só em grandes motores, né? Motores grandes mesmo, motor da ordem de 3.000 kW, 4.000 kW, que a gente encontra em indústria de papel e celulose, que a gente encontra em siderurgia, né? Então, esses motores ainda são acionados em corrente contínua e, para isso, eles precisam dos conversores para justamente acertar a velocidade, né? Por exemplo, uma máquina de papel, é muito importante você acertar a velocidade, sincronizar a velocidade, senão toda hora você vai ter
o papel rasgando ou o papel atolando, né? E no aço a mesma coisa. Então, aqueles grandes motores, mas bota grande aí, né? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um motor de 4.000 quilowatts. É um motor que é do tamanho de um sobrado, né? Então, tem que tomar algumas precauções aí, e para isso se usa esses conversores de corrente contínua. Só uma pergunta. Diga. Conversores, eles são utilizados para controlar motor de trem também? Aqui de metrô? É o ponto que eu ia comentar. Você quer ter um exemplo, talvez em menor escala, né? Não do tamanho do sobrado que o professor comenta, mas os trens aí são motores de corrente contínua. Sim. Metrô, trolleybus, é tudo motor de corrente contínua lá. Sim. E você sabe a força de arraste que esses veículos têm, né? Então, são motores elétricos que trabalham, a grande maioria. No Rio, eles têm corrente alternada e contínua, né? Mas os de São Paulo, se não me engano, são todos corrente contínua. O torque inicial desses motores são muito elevados, né? Não sei se alguém já teve a curiosidade de ficar lado a lado com um equipamento desse, um ônibus de corrente contínua. Você dificilmente consegue ganhar na saída. Não tem. Não O tem torque de como. partida é muito alto. Tudo bem, pessoal? Tá certo. E aí, por último, mas não menos importante, né, os grandes centros de comando e controle de motores em corrente contínua, corrente alternada, os famosos CCMs. Alguém faz ideia o que é um CCM? Centro de comando e controle de motores, centro de comando de motores, centro de controle de motores. Quer fazer essa parte, Farkas? Claro, claro. Você Claro. tem maior Sem problema. conhecimento nesse segmento aqui. Eu sempre gosto de ver você falando de CCM aqui. O CCM, na realidade, a gente chama de CCM, né? É o linguajar normal dentro da indústria, né? É um centro de controle de motores ou, eventualmente, se além de controlar, ele também reúne dispositivos de comando, né? Botoeiras de liga, desliga, chaves seletoras para comandar local, para comandar remoto e assim por diante. Então, a gente acaba batizando de centro de comando e controle de motores, mas ele fica sendo conhecido como CCM. A nossa foto aí, essa foto que a gente colocou, ele mostra exatamente o que é um CCM, né? Imaginem que você tenha numa indústria qualquer, né, uma determinada área, um determinado centro de carga, né, que a gente chama, né, onde você tem vários acionamentos. Esses acionamentos podem ser motores, podem ser válvulas, podem ser todas essas cargas que possam estar acionando equipamentos, máquinas dentro desse centro de cargas. Aí o que acontece? Cada um desses elementos ele deveria ser controlado por um conjunto de dispositivos que vai proteger, que vai poder fazer a manobra, né, desse dispositivo. Então, ele deveria ter lá chave seccionadora, contator, relé térmico, fusível e assim por diante, né? Isso tudo, uma estratégia é você reunir num único equipamento, né, vamos chamar dessa forma, e esse equipamento ele é modular, ele é modularizado, tá? Então, como vocês podem observar na fotografia, observem, por exemplo, essa última coluna do lado direito. Ele tem vários módulos. Cada módulo desse daqui é o que a gente chama de gaveta. Dentro da gaveta, o que eu tenho lá dentro da gaveta? Eu tenho exatamente isso, os dispositivos
de controle. Eu tenho lá, por exemplo, disjuntor, tenho lá, por exemplo, relé térmico, tenho lá, por exemplo, contator. Eventualmente posso ter fusível, né? Depende do tipo do disjuntor que eu estou usando, né? Se for um disjuntor eletromagnético, ele já faz as duas funções, né? A função de proteção contra curto e a proteção contra sobrecarga, perdão. Então, lá dentro dessa gaveta eu tenho tudo isso. E aqui na porta, como vocês podem observar, eu tenho, para cada carga, para cada dispositivo, eu tenho lá uma chave seccionadora, uma chave seletora, para determinar se o comando vai ser local, vai ser remoto, se vai ser automático, se vai ser manual. Tenho botoeiras para ligar e desligar o meu motor e assim por diante, né? Muito bem, então a esse conjunto a gente denomina esse nome, Centro de Controle de Motores. Posso ter também, por exemplo, algum acionamento dentro do centro de carga, dentro do conjunto de cargas, que precise variação de velocidade. Então eu posso ter aqui módulos que tenham um inversor de frequência lá dentro dele. Então eu tenho um inversor de frequência, por exemplo, instalado dentro de um módulo desse daqui qualquer, claro, um inversor de pequeno porte ou de médio porte, né? Eventualmente, se eu precisar de um inversor de grande porte, ele já vai ser uma coluna completa, né? Ele vai ser uma coluna completa. Então, esses módulos que eu estou dizendo, eles têm duas versões, tipicamente. A primeira versão é a versão fixa, ou seja, o módulo ele está lá e é uma gaveta fixa, você não consegue retirá-la, né? É muito pouco utilizado, se utilizava no passado. E hoje em dia, e de um tempo para cá, você tem a gaveta chamada de extraível, né? Simplesmente você desconecta, por exemplo, imaginem que você precise fazer uma manutenção porque ocorreu algum problema num acionamento de um motor, né? E num demarrador, né? Que é a palavra que o pessoal usa na indústria, no demarrador de um motor, e você precisa fazer manutenção naquele acionamento. Você vai simplesmente lá, desconecta a gaveta eletricamente, retira ela aqui, já que ela é extraível, retira o resto do material, o resto do equipamento continua funcionando normalmente, retira essa gaveta, coloca na sua bancada e faz a manutenção que você tem que fazer. Se for uma manutenção, vamos dizer, demorada, em que pode levar algumas horas ou eventualmente mais do que um dia, normalmente você tem uma gaveta dessa, um módulo desse adicional como sobressalente, né? E aí, se for esse caso, você vai lá e coloca esse módulo adicional no lugar desse que você tirou. Muito bem, tudo isso, então, é o que a gente chama de CCM. O que nós temos hoje em dia, isso é uma coisa muito nova, mas muito nova mesmo, né? Muito recente, questão de 6, 7 anos para cá, né? 6, 7 anos para cá, a gente tem esses CCMs chamados de inteligentes. Por que inteligentes? Porque eles têm internamente uma rede de comunicação industrial, né? Eles têm uma rede de comunicação industrial interligando cada um desses módulos, né? Cada um desses módulos, através de um dispositivo inteligente dentro de cada gaveta, né? Então, esse dispositivo inteligente é instalado dentro da gaveta e esse dispositivo inteligente tem a função do quê? Tem a função de fornecer para você todos os dados necessários para você poder monitorar e supervisionar cada um dos motores do seu centro de carga. Supervisionar no que diz respeito
qual é a corrente nominal desse motor agora, qual é a rotação desse motor, qual é a frequência em que ele está atuando, e dados do tipo quilowatt, quilowatt-hora, kVAR, e tudo mais que você necessita para fazer essa supervisão. E tudo isso é levado, né, através da rede que ele tem lá dentro, é levado até um sistema de supervisão, né, um sistema de monitoramento, de supervisão, que é o que o professor Luiz comentou agora há pouco, que nós vamos ver numa segunda etapa da nossa disciplina aqui, a etapa de sistemas de supervisão, né? Então, você tem isso, alguém pode me perguntar, pô, mas esse sistema é comum? Não, não é um sistema comum. Ah, esse sistema é barato? Não, não é um sistema barato. Tem empresas aqui no Brasil que já adotam isso aqui? Sim, tem empresas. Normalmente são empresas de grande porte. Por exemplo, uma Petrobras, a Petrobras ela utiliza isso daqui, uma Klabin utiliza isso aqui, empresas, a Vale utiliza isso daqui, né? Então são empresas de grande porte, claro, né? Mas vocês podem vir a ter a necessidade, ou melhor dizendo, eu gosto de dizer que isso é uma oportunidade, né? Vocês podem ter a oportunidade de vir trabalhar numa empresa que tenha isso, né? Então, aqui no texto nosso aqui embaixo, ó, vocês podem ver que fala exatamente isso, né? Pode ser implementado para receber equipamentos com comunicação em rede dentro das gavetas, possibilitando que o comando, sinalização e monitoramento das partidas sejam conectadas ao sistema de controle através de redes, né? Redes de industrial, que pode ser qualquer uma dessas listadas aqui, ou outras que, eventualmente, o cliente necessite ou deseje dentro do seu parque industrial, né? Você pode pular um slide, Luiz, só para a gente mostrar para eles como é que fica? O controle está com você? Aí. Chegou? Chegou. Então tá aí, ó. Essa aqui vamos dizer, imaginem as portas abertas, na verdade não é uma fotografia aqui, mas é um desenho, mostrando exatamente isso que a gente estava dizendo, né? Isso que está desenhado na cor vermelha representa exatamente a rede de comunicação interna ao nosso painel, ao nosso centro de controle de motores, né? Então, como vocês podem ver, isso vem a facilitar enormemente. Primeiro, o fato de você usar um CCM desses na sua área industrial, claro que isso aqui não vai ficar instalado na área, né? Ele vai ficar instalado numa sala elétrica, normalmente, né? Uma sala elétrica onde o CCM fique acondicionado. E dentro da sala elétrica, você, tendo essa facilidade de ter a rede de comunicação, essa rede de comunicação já vai direto para a sala de controle, né? Onde você tem um sistema de supervisão, onde você faz isso, essa função de supervisão e de monitoramento, né? Então, aqui está bem, pelo menos a gente procurou colocar aquilo que é considerado no mercado como sendo vantagens do uso de CCMs desse tipo, né? Por exemplo, eliminação de vários componentes da gaveta, né? Você vê que eles já utilizam o termo que é mais usual no ambiente industrial, né? Uma gaveta, né? Uma gaveta. Então, eu consigo, através desse dispositivo inteligente que é colocado internamente à gaveta, eliminar alguns componentes, né? Por quê? Porque esse dispositivo ele vai agregar funções que esses componentes estão sendo eliminados, né? Redução da fiação de controle, sem dúvida, né? Vocês podem imaginar imaginem que eu não tivesse uma rede
todos os elementos de controle aqui precisariam de fiações para levar os sinais, né? Para levar os sinais para o elemento de comando e controle, né? Uma sala de comando e controle. Então, aqui não, você tem simplesmente a necessidade de ter a fiação de rede, né? Só a fiação de rede já é suficiente para levar esses sinais para a sala de comando e controle. Redução na cablagem, obviamente, né? Se eu estou reduzindo essa fiação de controle, eu vou estar reduzindo a cablagem entre painéis, né? E com certeza estou reduzindo também a infraestrutura que suporta essa cablagem, né? Tal como bandejas, eletrocalhas, eletrodutos e tudo mais que a gente poderia estar imaginando que sirva de infraestrutura, né? Antecipa problemas potenciais, isso é uma qualidade muito boa da parte de redes, onde você consegue ter a previsibilidade, né? E que é isso que a empresa hoje em dia pede, né? Não adianta você esperar um equipamento quebrar para depois fazer a manutenção, né? Você tem que trabalhar com uma manutenção preventiva, né? Uma manutenção preditiva, né? Ou seja, você consegue isso através dos sinais que você recebe e do histórico que você tem, né? Por exemplo, você tem um determinado motor que necessita de mancal. Então, você, através do histórico, você já sabe quando que um mancal, que é um elemento puramente mecânico, né? Tudo que é mecânico, você sabe que um dia ele vai te dar um problema, né? Então, historicamente, através das informações que você tem dos elementos, você consegue saber quando que você deveria fazer uma manutenção, uma parada nesse equipamento para fazer a manutenção lá na sua área, né? Lá nos seus equipamentos de campo. Com isso, você antecipa problemas potenciais, né? Elimina desligamentos desnecessários, isso é uma questão de operação, né? Você pode eliminar esses desligamentos que muitas vezes dentro de uma fábrica convencional acontece só para que você verifique uma determinada gaveta, um determinado acionamento, né? Você não, aí você vai estar recebendo as informações online, né? Online. Diagnóstico e proteção completa dos motores, isso a gente até já falou, eu consigo fazer o diagnóstico e toda a proteção de cada motor através disso. E, além disso, você leva de vantagem, leva de lambuja, né? Como a gente diz ainda no português mais convencional, a geração de relatórios e gráficos, né? Você, através desses dados que você recebe, você gera esses relatórios e gráficos lá no seu sistema de supervisão, que a gente também vai ver como é que isso é feito lá no sistema de supervisão. Mas você consegue gerar esses relatórios e esses gráficos para que você tenha uma clara fotografia do seu centro de carga ou do seu equipamento, da sua máquina, do seu conjunto de máquinas ou do seu conjunto de equipamentos que fazem parte do centro de carga. Né? É basicamente isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma curiosidade. Por favor, pode ficar à vontade. O Natan abriu uma questão aqui, professor. Pois não. O módulo falado semelhante ao que são usados em microcontroladores, aí ele cita aqui, por exemplo, o módulo Wi-Fi usado em Arduino, né? São usados no CCM? Acho que é essa a pergunta, né, Natan, que você posicionou aqui a gente no chat. O que acontece? Quando a gente fala de CCM,
a gente está falando de um potencial elétrico muito grande correndo ali dentro, tá? Então, quando você fala corrente elétrica em condutor, você fala de campo eletromagnético. Quando você fala de campo eletromagnético, você fala de alta possibilidade de ruído eletromagnético. E ruído eletromagnético não combina muito bem com o módulo Wi-Fi, tá? Então, se você me perguntar, é usado Wi-Fi dentro de CCMs? Você vê lá que os desenhos em vermelho ali, ó, são fios. Ou, em algumas situações, dependendo do potencial do painel, fibra ótica, que é para eliminar por completo a possibilidade de interferência dentro desses CCMs. Tá, professor, mas o Arduino só tem Wi-Fi para comunicar? Não, o módulo do Arduino tem módulo RS485, tem módulo Ethernet, existem programinhas já prontos de Arduino para você imitar o que realmente acontece dentro da indústria. Mas Arduino não é um equipamento industrial. Ele é muito legal para a gente colocar na bancada, fazer simulações, fazer alguns experimentos. Por quê? Porque você está num ambiente controlado, né? Você não vai ter um pico de corrente de 800 kVA aqui dentro na tua mesa de computador. Num painel desse pode acontecer. Então, Arduino, ele é um kit didático, pessoal. Ele, na verdade, ele nasce de uma necessidade de trazer esse mundo da automação, trazer esse mundo da programação para alunos com um baixo custo agregado. Essa é a função do Arduino, trazer tudo isso que a gente vê, tá, para uma bancada de teste, para você ensaiar, para você programar. Tá? Mas não é um equipamento que você leva para o chão de fábrica. Tem N motivos e talvez numa outra aula a gente possa até discutir isso. Tá? Mas ele não é um equipamento para ser trabalhado em ambiente industrial. Mas o Arduino é um microcontrolador? Não. Né? O Arduino ele é um produto. Isso aqui, ó. Isso aqui é um Arduino. Tá aqui, ó. Tá na mesa. Tá? Inclusive esse aqui está até com kit de rede. Isso aqui é um Arduino. O processador, o microprocessador dele é um Atmega. Ah, eu posso usar um Atmega num sistema desse? Se a sua programação for muito bem feita, se a sua elétrica de proteção, de estabilização de sistema, todas as seguranças for testado, homologado, de acordo com as normas de ambiente industrial, você pode usar um Atmega dentro de um ambiente desse. Tá? Mas um Arduino, do jeito que ele é concebido, colocar num CCM, esquece, você vai ter problema. O que difere um TCC de um produto que a gente comercializa? Alguém faz ideia? De um produto aí, de um produto de prateleira qualquer. Qual que é a diferença de um TCC? Afinal de contas, né, eu já vi na minha carreira vários TCCs muito bons, por sinal. O que difere esse TCC muito bom de um produto que eu posso comprar e colocar dentro de um CCM? Certificação, normatização, testes, ensaios em ambiente controlado. Tá? O que difere um TCC de um produto acabado é essa batelada de testes que os produtos acabados têm para poder trabalhar nesse ambiente. Se eu tenho um produto certificado instalado nesse CCM, e esse CCM der problema, de quem é a culpa? Do cara que vendeu o produto. Porque o cara me vendeu um produto, tá lá a lista de certificação dele, eu comprei porque eu vi essa lista de certificação dele. Agora, se eu instalo um produto que não tem essa certificação dentro de um CCM, o CCM dá problema, de quem que é a culpa? Minha, que instalei um equipamento que não tinha certificação dentro de um CCM. Ok? Clareou, Nathan? Sim, professor, obrigado. Mais alguém com mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Nenhuma. Ok. Perfeito, Mestre Farcas. Muito obrigado pela Valeu. colaboração.
Valeu. Mais algum detalhezinho? Acho que não, né? Por enquanto estamos Não, alinhados. por enquanto estamos bem. Vamos lá. Padrões de rede, né? É fundamental existirem alguns padrões para que haja comunicação entre equipamentos, né? Órgãos e associações que atuam na padronização de redes, né, são essenciais para que isso ocorra. Qual que é a importância da gente manter uma padronização? Pensa o seguinte, pessoal. Eu sou um fabricante de CLP e eu sei fazer isso muito bem. Mas eu não sei trabalhar com inversor de frequência. Aí eu tenho um outro amigo que também é um bom fabricante de inversor de frequência, mas ele não trabalha muito bem com CLP. O que a gente faz? Vamos combinar a jogada? Vamos falar do mesmo jeito, eu programo o meu do meu jeito, você programa o seu do seu jeito e a gente coloca os dois equipamentos para trabalhar. Certo? Ah, mas quais são os padrões? Qual é o nível elétrico que eu vou usar? Qual é a taxa de transferência? Qual é a velocidade que eu vou mandar as informações para você? Como é que você vai estar certificado de que aquele padrão realmente é atendido? Né? Então, para que houvesse uma comunicação tranquila entre diversos fabricantes, sem que houvesse a necessidade de você abrir a sua tecnologia para os demais, tá? Alguns padrões foram criados, exatamente para que, olha, se todo mundo seguir esse padrão de comunicação, todo mundo vai conseguir se falar e a gente não vai precisar abrir a tecnologia um do outro, ou seja, aquilo que é segredo, que é propriedade intelectual da minha empresa, continua comigo. A propriedade intelectual da sua empresa continua com você. E isso dá a liberdade dos projetistas e dos donos de empresa que consomem toda essa tecnologia. Ah, eu comprei um produto que atende a norma ISA. Então, todos os equipamentos que eu vou comprar, a partir desse momento, tem que atender ao mesmo padrão, a mesma norma. Tem o equipamento certificado da I3E. Ok, todos os equipamentos que eu vou ter que comprar também devem ter a mesma certificação I3E. Para que eu trabalhe num ambiente controlado, né? Se eu tomo cuidado com um nível elétrico e o outro só toma cuidado com a velocidade, pode ser que em algum momento eu tenha problemas, tá? Então, essas normas, esses padrões existentes de mercado, né? Padrões americanos, ISA, I3E, o Institute of Electrical and Electronic Engineering, né? A ISO, que é internacional, International Organization for Standardization, EIA, Electronic Industries Association, Associação de Indústrias, né, da área da eletrônica, a ANSI, que é a americana, American National Standard, tudo isso aqui serve para, olha, estou seguindo a sua norma, me certifica que eu estou seguindo a sua norma, aí esse órgão certificador, aí no caso, gera um documento e você está coberto. Se você manter o mesmo ritmo de produção, obedecer as mesmas regras que você utilizou para fornecer esse produto da amostra, você está certificado. E com isso você ganha o quê? Um selo, como se fosse um selo de qualidade. Olha, a qualidade do meu produto é atestada por tais normas, por tais instituições, por tais organizações que vão fazer a regulamentação de tudo isso, tá? Então, é isso que vai te dar a segurança de que se você tiver algum problema, você pode acionar, por exemplo, a seguradora da sua planta. Você está usando equipamento certificado. Você não está colocando o Arduino, que foi um projetinho de aluno, dentro da indústria para estar operando. Tá? Você está comprando um equipamento que tem ali alguém, tem órgãos internacionais por trás, certificando de que isso está de acordo com as normas exigidas, né? Para o padrão de produção que você está usando. Ok? Vamos lá. Tipos de padrões de rede. Aberto ou de domínio público, ou então ela é proprietária.
O padrão de rede aberto de domínio público, né, é estabelecido por órgãos oficiais de normatização e padronização. Vamos imaginar o seguinte, essa mesma história do fabricante do CLP. Né? Putz, meu CLP é muito bom, eu trabalho com ele no mercado há vários anos, mas o pessoal está começando a usar meu CLP para fazer controle, inclusive, de velocidade de motor. Ok, quem controla a velocidade de motor? São os inversores de frequência. Ok. Como é que eu faço esse inversor de frequência comunicar com o meu CLP? Eu quero continuar vendendo CLP para esse nicho. Então eu falo o seguinte, mercado, eu trabalho nesse formato com a minha comunicação. Quem quiser desenvolver produtos que utilizem esse padrão, estejam livres. Vai ter alguém certificando de que esse cara que desenvolveu esse novo equipamento está obedecendo os padrões exigidos, né? Mas a informação de como aquela comunicação flui de um lado para o outro, ela é aberta, está lá para qualquer um que queira estar trabalhando com ela. Tá? Quando eu tenho essa regra, esse conjunto de regra de comunicação aberto, é o que a gente chama de protocolo aberto. Um padrão aberto, um padrão de domínio público. Qualquer um que se interessar pelo assunto, quiser desenvolver um produto naquela formatação, se ele seguir as documentações aí que estão publicadas né, nos anais aí da informação, o cara vai conseguir desenvolver um produto com aquela tecnologia. Né? O cara que desenvolveu essa tecnologia, ele resolveu abrir para o mercado. Eu posso falar o seguinte, eu desenvolvi um produtinho aqui no Arduino que fala num padrão aberto. Tá bom. Eu vou conseguir vender esse meu produto? Só na lábia? Né? Funciona, compra que funciona. Uma siderúrgica. Os caras vão falar, não é assim que funciona. Cadê a certificação de que esse produto funciona nesse padrão aberto? Então tem que ter alguém lá carimbando, fazendo todos os testes possíveis e imagináveis que garantam que esse equipamento realmente obedece esse padrão. Então não é porque um produto utiliza tecnologia de padrão aberto ou domínio público, né, que ele não tenha que ser certificado. Ele tem que ser certificado da mesma forma. Ok? Agora existe o outro modelo. Qual que é o outro modelo que a gente comentou aqui? O proprietário. Né? O modelo proprietário é estabelecido por algum fabricante e restrito aos seus equipamentos. Então, imagina a seguinte situação. Eu sou um fabricante de grande porte, já tenho uma boa penetrabilidade no mercado, né? Sou uma das gigantes aí da automação, e eu desenvolvo o padrão novo para falar com os meus equipamentos. Não fui eu que desenvolvi? Só eu quero usar esse padrão. Eu não preciso mandar para ninguém. Fui eu que desenvolvi, o desenvolvimento é meu. Se você quiser esse padrão, você tem que comprar o meu produto. Então, aí a gente cria, então, a ideia, a leitura de um padrão proprietário. Quem certifica? A própria empresa, ela que desenvolveu a tecnologia. Não tem outra forma. Só que mesmo sendo um padrão proprietário, tem gente lá, aquele cara lá, fabricando inversor de novo. Ô, fulano de tal. Eu tenho um cara aqui, que já usa os meus inversores e quer usar o seu CLP. Não dá para a gente fazer um negócio, né? A gente combinar alguma jogada aí. Aí o criador desse padrão proprietário, ele pode fazer o seguinte, olha, eu mostro para você como é que a gente se comunica, eu, né, passo toda essa documentação sigilosa, só que é o seguinte, você assina um contrato aqui, a cada peça que você vender, você vai me pagar tanto. É o tal do royalty, né? A cada peça que você comercializa com o meu padrão, porque eu sou o proprietário, você vai me pagar X reais aí, X dólares. Né? Ou, não interessa o quanto que você vai vender, você vai me pagar tantos $1.000 aí por ano para poder estar utilizando a minha tecnologia. Tá? Então, isso também ocorre e ocorre muito com muitos fabricantes. Né?
os fabricantes detêm a tecnologia, acreditam que aquilo lá é a melhor solução para algumas situações e comercializam ela nesse formato, tá? Então, existem esses dois tipos aí de redes que a gente define como disponíveis no mercado. O que a gente chama de aberto ou de domínio público e a rede que a gente chama de proprietária. A detenção da rede proprietária do próprio desenvolvedor. Tudo bem? Alguma dúvida? Ainda não, Enquanto professor. não. Vamos lá. Aí a gente entra naquele modelinho complicado, né? Isso aqui já foi motivo de muita discussão, mas eu já aceitei, hoje eu estou mais conformado com isso. Quando a gente se propõe a fazer um curso de redes de comunicação, obrigatoriamente a gente tem que falar de um assunto bem delicado denominado modelo de camadas, tá? Por que é delicado? Porque ele é muito complexo, muito complexo mesmo, tá? Ele depende aí de você entender de arquitetura de computador, ele depende de você saber de mnemônicos de comunicação, é um negócio que assusta muitas vezes, tá? E aí a gente conversou bastante, eu, professor Farcas, e ele trouxe um modelo que permite que a gente fale a respeito do modelo OSI para vocês, tá? Então, a gente não precisa ter um curso aprofundado no modelo de comunicação de camadas, né, no modelo OSI, que a gente vai estar falando daqui a pouco, mas é importante que vocês saiam desse curso com alguma informação a respeito disso daqui, né? Aí, talvez, quem for fazer engenharia com ênfase em telecomunicações, alguma coisa um pouquinho mais específica, vai ver um pouco mais dessa história de modelo OSI, né? Mas até lá, eu acho que o conteúdo que a gente vai passar para vocês, ele é, de certa forma, satisfatório, tá? Para um entendimento do que é o modelo de camadas e de algumas características que a gente vai estar falando a respeito aqui, tá? Então, a forma que a gente achou de transferir essa informação para vocês é o seguinte, né? No nosso dia a dia, tem várias coisas que a gente faz desse modelo de camada. Uma delas, né? Vamos considerar, por exemplo, que duas pessoas que frequentemente utilizam os correios para trocar correspondência. Eu sei que correio é algo talvez muito distante para vocês hoje em dia, né? Geração e-mail, geração WhatsApp. Mesmo que as contas que vocês recebem para pagar no final do mês continuam chegando por correio, né? Mas não é uma pessoa do lado de lá que está escrevendo, é uma maquininha que está fazendo a impressão e mandando os boletos para casa de vocês, tá? Mas o correio literal, ele ainda funciona, né? Tem gente ainda que utiliza muito esse recurso de você escrever uma carta para uma pessoa que mora distante, tá? Então, a gente vai usar esse modelo, né, de duas pessoas se correspondendo pelo correio para tentar ilustrar um pouco o que é essa história do modelo de camadas em questão. O processo de enviar uma simples carta a uma pessoa seria complexo se não dispuséssemos do serviço dos Correios, né? Como que você ia fazer lá? Chegar uma carta daqui de São Bernardo, lá no Piauí, né? Como fazer essa carta chegar lá? Muito bem, vamos entender então esse modelo que a gente propõe aqui, né? Vamos considerar o emissor a Mariazinha querendo falar com a Chiquinha lá no Piauí. Mariazinha daqui de São Bernardo, Chiquinha lá do Piauí, tá? Isso é meramente ilustrativo, qualquer coincidência, né? Não faz parte do previsto em sala de aula, tá? Então, nenhuma história aqui. Essa história é um conto de ficção. Mariazinha quer avisar a Chiquinha que ela conseguiu um emprego novo, graças ao curso técnico que ela fez na Lauro Gomes, né, de automação industrial. Ela está muito feliz e ela está falando para a Chiquinha que, olha, eu arrumei um emprego novo, tá?
Então, o que que é? Olha, eu arrumei um emprego novo. Não é a mensagem que a Mariazinha quer mandar para a Chiquinha? Ok? Para que haja comunicação, pessoal, não podemos esquecer disso, né? Para que haja a comunicação, eu tenho que ter dois seres inteligentes e uma informação tem que ser transferida de um lado para o outro, tá? Então, vamos lá. A Mariazinha pensou nisso. Como é que ela vai fazer esse pensamento chegar na Chiquinha? Literalmente, ela vai escrever uma carta. Ela tem que botar essa informação, ela vai codificar as letras, né, no padrão que a gente conhece, de forma que ela transmita essa informação através de um papel escrito. Então, ela escreveu essa carta. Chiquinha, arrumei um emprego novo. Ponto. O que ela vai fazer com esse papel onde ela escreveu essa mensagem? Ela vai colocar num envelope. Então, eu tenho uma mensagem dentro de um envelope. Eu envelopei a mensagem. Ok, esse envelope é um envelope comum, um envelope em branco. O que ela tem que escrever do lado de fora do envelope? Remetente e destinatário. Eu sou a Mariazinha, moro em São Bernardo, endereço tal, tal, tal. Quero que essa carta chegue para Chiquinha, lá no Piauí, no endereço tal, tal, tal. E ponto. Ela ilustrou, ela descreveu procedência e destino em cima desse envelope. Tudo bem? Estão acompanhando aqui? Vai pegar esse envelope e vai colocar na caixa de correio, né? Já tinha o selo em casa, porque ela sempre faz isso. Deu a lambida, colou o selo no envelope, pôs na caixa de correio. Em algum momento dessa história aí, ó, a carta ela vai ser recolhida por um carteiro e vai entregar no posto mais próximo, no posto do bairro, né? Aquele carteiro que normalmente faz as rotas lá de entrega, chega em determinados pontos, coleta as caixas ali, levou para a regional ali do bairro. A regional do bairro, do correio, mandou para a municipal do bairro do correio. E a municipal indica o seguinte: olha, essa carta é para outro estado, não adianta eu ficar com ela aqui. Então ela manda para uma central, para uma segunda central, onde vai coletar essa segunda central todas as correspondências que são de fora do estado e vai definir em malotes. Então ela vai pegar a carta da Mariazinha e mais de outras tantas Mariazinhas e outras Chiquinhas que vão mandar carta para o Piauí, vão mandar carta para esse outro estado brasileiro. Então vai ter um pacote, vai ter um malote que vai ser transferido, né? Então esse malote transferido nessa camada inferior, ó, segue para o destino registrado pelo emissor. Então, não só a carta da Mariazinha, mas tantas outras foram lá para a regional do Piauí. Chegou na regional do Piauí, eles começam a separar essas cartas. Olha, essa daqui é para o município tal, outro município, tal, 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 tal. É feita uma pré-seleção e distribuída para as regionais, numa camada intermediária. Chegou na regional da Chiquinha, pegaram o carteiro que faz a rua da Chiquinha ali, pegou mais essa carta e mais umas 5 e foi fazer as entregas na rua da Chiquinha. Chegou na casa da Chiquinha, bateu o endereço da carta com o endereço da residência dela, colocou a carta da Chiquinha lá na caixa de correio dela. E aí eu pergunto, a mensagem foi entregue? Sim ou não, senhores? Não, professor, o quê? Se a mensagem foi entregue, a hora que o rapaz do correio botou a carta na caixa de correio da Chiquinha, a mensagem foi entregue? Não. A entregue Não. seria quando a Chiquinha pegasse a carta. Ok. Não foi entregue nesse momento. A Chiquinha pegou a carta, está com o envelope na mão. A mensagem foi entregue? Não. Eu acredito. Não. A Chiquinha vai abrir a carta. A Chiquinha checou que o envelope era realmente para ela, o endereço realmente era o dela. Aí ela foi e abriu o envelope. No que ela abriu o envelope, ela viu que tinha uma carta lá dentro. Ela pegou a carta. Ela leu a carta. No instante que a Chiquinha lê a carta, a mensagem foi entregue. Ah, sim. Tudo bem?
Entendi. Fonte emissora é o pensamento da Maiorzinha. Fonte receptora é o pensamento da Chiquinha. Tudo que aconteceu no meio do caminho aqui, ó, foram etapas necessárias para que essa informação chegasse para essa outra inteligência, que uma inteligência emitiu, chegasse para outra inteligência que recebeu. Todo o resto, concorda, foi colocando uma camada em cima de outra? E essa camada ela foi sendo desfeita para que chegasse na mão da Chiquinha a informação de que a Mariazinha arrumou um novo emprego. Existe uma hierarquia nessa transferência aqui, no caso, que ela não pode ser quebrada. Adianta eu envelopar um papel em branco e querer escrever depois? Não. Chiquinha consegue ler a mensagem sem que ela consiga abrir o envelope? Não. Sem que o carteiro entregue a carta na casa dela? Não. Essas etapas elas têm que ser ordenadas. Senão, essa informação não vai chegar lá do outro lado. É isso que a gente está tentando dizer para vocês aqui desse modelo de camada. O que é o modelo real de camada aqui? Está aqui, ó. Camadas no modelo OSI. OSI vem de Open System Interconnection. Interconexão de sistemas abertos. Para que uma informação chegue a outro local, através de uma rede de comunicação, algumas etapas têm que ser seguidas. Tá? E esse modelo que foi criado é o que possibilitou a padronização da comunicação entre os equipamentos. Né? As 7 camadas OSI representam o caminho a ser percorrido pelos dados, pelas informações que eu estou mandando de um lado para o outro. Né? É exatamente dessa forma que o processo de transferência e recebimento de dados se tornou mais simples, além do que passou a ser único, mesmo com equipamentos distintos. Apesar do modelo contemplar as 7 camadas, tá? Os serviços de comunicação não obrigatoriamente, não necessariamente têm que obedecer todos os 7. Eu posso trabalhar com 6, eu posso trabalhar com 5, posso trabalhar com a 7, mas o fato é, a sequência tem que ser obedecida. Vamos trazer para a realidade hoje, vamos falar sobre uma conversa no WhatsApp. Tá? Se a Mariazinha quisesse transferir essa informação, Chiquinha, recebi um emprego. A informação está na cabeça da Mariazinha. Ela não ia ter que abrir uma aplicação, o WhatsApp? Sim ou não? Sim, sim. Ela não tem uma apresentação gráfica, o WhatsApp, ou ele é formato de texto na sua tela? Ela tem os dois, Uma né? apresentação Texto e gráfica, desenho. sim, sim. Mas se tem desenho, é uma apresentação gráfica. Então, ó, eu tenho uma informação do WhatsApp usando uma apresentação gráfica. O celular que você usa, ele só tem WhatsApp? Ou ele atende e-mail, atende telefonia? Ou seja, dentro do equipamento, eu usei uma seção específica do ambiente de comunicação do teu celular. Uma das funções da comunicação do celular vai ser aplicada ao WhatsApp. Eu abri uma seção para que esse aplicativo se comunique com o sistema. E essa seção vai ter que ter um transporte. Com quem? Com o sistema de rádio do teu aparelho. Seja no rádio Wi-Fi ou seja no rádio 3G, 4G. Esse rádio 3G, 4G vai ter que estabelecer um enlace para falar com a antena física da operadora de celular que você está utilizando. Esse enlace tem que estar sempre estabelecido. Quando ele não está estabelecido, ele mostra lá no seu celular, sem sinal. O tempo todo o seu celular está fazendo o enlace com uma antena próxima. Tá? Então, essa camada de enlace é o que faz a ligação entre o seu dispositivo e as diversas aplicações que ele tem
com a camada física, com a antena que está lá pendurada da tua operadora perto da tua casa. Aí sim, de uma antena física vai partir para uma rede física, de cabo, de fibra, seja lá qual for, vai chegar numa outra antena física lá no Piauí, lá na Chiquinha. Se o celular da Chiquinha estiver desligado, eu vou conseguir estabelecer esse enlace? Não. Então o celular dela também tem que estar ligado. E tem que estar ligado numa área de cobertura da antena dela. Certo? Sim. Ou seja, vou usar a comunicação em rede do outro celular que vai reservar uma seção para ser transportado esses dados. Estabeleci o enlace, estou na rede, vou transportar através de uma seção, apresentando graficamente do aplicativo WhatsApp. Tururu, tocou o celular dela, Chiquinha leu a mensagem. Mensagem transferida. Isso é regra para toda e qualquer comunicação, seja essa via Teams que a gente está fazendo, seja o e-mail que você manda, seja a solicitação de vídeo do YouTube. Toda e qualquer comunicação que você utiliza. Na telefonia física acontece isso, pessoal. Tudo bem? Tranquilo. Deu para entender um pouco o que são essas camadas do modelo OSI? Não adianta eu querer abrir a aplicação WhatsApp se eu não tiver o enlace da rede. Não adianta eu ter o enlace da rede se as duas antenas não estão interligadas, se não existe a comunicação física. É mais ou menos o seguinte, não adianta eu estar com o Wi-Fi funcionando dentro de casa se a rede da net caiu. Né? O seu roteador fala lá, sem sinal de internet. Por quê? Eu estou conversando com o roteador, mas o roteador não está ligado no mundo, porque o sinal de internet caiu dele. Tudo bem, senhores? Tranquilo. Sim, professor. Espero que sim. Porque isso daqui... Eu demorei para digerir isso aqui um bom tempo. Não aceitei fácil que nem vocês assim, não. Mas tudo bem. Novamente, isso daqui é um assunto bem complexo, tá? Só quem realmente for para a área de telecom, for estudar aí em especialização, vocês vão ter que estudar essas camadas aí, uma a uma. Mas a gente não pode realmente, depois eu concordei com o professor Farkas, né? A gente não pode se propor a um curso de telecom, de redes de comunicação industrial, se a gente não falar do modelo universal que deu origem a tudo isso. Tá? Então, essa é uma das melhores formas aí que a gente encontrou de estar transferindo esse conhecimento para vocês. Ok? Mestre, faltou alguma coisa? De forma alguma, foi completo. Perfeito. Os próximos 2 slides têm os detalhes aí. Aconselho você a não precisar entrar em detalhes, porque senão eles vão abandonar a gente no meio do caminho. O professor Farkas é uma pessoa muito atenciosa, ele crê, né, e tem a esperança. Eu também, eu não tenho tanto quanto ele, né? De que vocês vão pegar esse material, vocês vão estudar em casa, vocês vão querer se envolver nesse processo, né? E fazer uma busca. Mas o que esse professor estava falando realmente? Camada de aplicação, camada da apresentação, né? Do que se refere isso? Vocês em algum momento já ouviram falar de HTTP? Em algum momento já ouviram falar de HTML? Vocês navegam na internet, você pode até não saber o que se trata a sigla, mas ó, ele vai destacando em cada uma das seções aqui, ó, camadas de transporte, camadas de rede,
camadas de dados e camada física, né? Ele destrinchou para vocês o que é realmente o modelo de camadas em OSI. Eu acho que vale uma leitura, vale um estudo um pouquinho mais aprofundado, né? A nossa esperança é que vocês tragam dúvidas sobre esse conteúdo que a gente ministra para vocês, né? E mais ainda, né, que a gente continue conseguindo responder as questões que vocês levantem, né? Mas a ideia é essa, você tem um material de muito boa qualidade, é um fruto de estudo que vocês têm em mãos, e a gente espera que vocês façam uso e fruto desse conteúdo, né? Então, daqui você já tem uma base de onde procurar novos temas, onde acessar outros assuntos referente a isso que a gente está falando em aula, tá? Vamos lá, falamos da camada de transporte, camada de rede, né, o endereço IP, o endereçamento lógico na camada de dados, camada física, cobre, fibra ótica, ou seja, o próprio meio físico que a gente vai estar falando. Vários desses assuntos aí retornarão ao longo das próximas aulas, mas não vão estar tão declarado, talvez, como está nesse primeiro momento, nesse modelo de camadas para vocês, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes, para que a informação medida em campo seja utilizada corretamente, que informação é essa que eu estou falando aqui, de informação medida em campo, né? Pode ser uma temperatura de um forno industrial, pode ser um nível de um reservatório de soda cáustica, pode ser, né, velocidade de rotação de um motor. São medições que a gente faz no ambiente industrial comum, tá? E para que essa medição de campo seja utilizada corretamente, eu preciso pegar essa informação e transmiti-la para o local onde ela vai ser processada, onde ela vai ser analisada, né? Seja por um CLP, seja por um SDCD, por um microindustrial fazendo função de controller, né? Essa informação, ela não necessariamente precisa ser trabalhada no local que está sendo aferida. Essa é a função da rede industrial, né? É de pegar essa informação e transmitir para as unidades de processamento. Transmitir informação medida nos sensores para a unidade de processamento ou para os sistemas de controle e supervisão da planta. Essa daqui é uma das belas utilidades e é muito utilizado, né, a rede industrial. O que mais que a rede industrial pode fazer? Ela pode transmitir os comandos enviados pelos sistemas de controle e supervisão para os elementos atuadores. Ou seja, remotamente eu posso mandar ligar ou desligar um motor, ligar ou desligar uma válvula ou várias válvulas, se for um terminal, como aquelas que eu comentei com vocês, fazer o ajuste de velocidade de um inversor de frequência. Eu não quero mais que você rode a 700 RPM, eu preciso de 655 nesse momento. Então, eu gero uma nova referência para o inversor trabalhar, né? Fornos elétricos, olha, eu preciso que você aumente em 10% o teu potencial de energia aí. E o tempo todo eu vou ficar fazendo isso, lendo o que está acontecendo em campo, analisando, processando na unidade remota e tomando decisões, agindo através dos atuadores que também estão interligados em rede, tá? Então, diferente dessa nossa rede de comunicação, onde eu estou fazendo áudio, estou fazendo vídeo, né? Estamos escrevendo texto. Qual é a função da rede industrial? Medição de dados analógicos e digitais, escrita de dados analógicos e digitais. Se eu estou vendo se o motor está ligado ou desligado, eu estou monitorando um bit, ligado ou desligado. Se eu estou mandando ligar o motor remotamente, eu estou mandando um bit, ligado ou desligado. Uma rede industrial serve para tratar com dados no chão de fábrica. Medição de temperatura é um dado analógico. Geração de set point de inversor de frequência é um dado analógico. E assim a gente vai trocando essas informações dentro do ambiente da indústria.
Eu não preciso mandar uma foto do CLP para o inversor. Não preciso mandar um e-mail para o CLP digerir esse e-mail e falar, não, eu já mando dado mastigado. Porque o processo exige que a informação seja pequena e ágil. Essa talvez seja uma das grandes diferenças do que a gente chama de rede comum para a rede industrial. Né? Se eu mandar um e-mail para vocês 1 minuto de atraso, ninguém vai morrer por conta de 1 minuto de atraso de um e-mail transmitido. Se eu mandar uma temperatura com 2 segundos de atraso, uma caldeira pode explodir por causa desses 2 segundos. Essa é a grande diferença. Tudo bem, senhores? Sim, sim. Certo. Alguma dúvida? Algum questionamento? Oi. Não, eu queria destacar, é por isso que o senhor falou que é mais comum usar fio ou fibra ótica, né? Por causa desse delay que teria a rede Wi-Fi, por exemplo. É mais... Vamos colocar na seguinte forma. Tem chance de dar errado? Então não usa. O mercado industrial ele é um mercado muito conservador. Tá? As evoluções tecnológicas ocorrem no nosso ambiente residencial. Essa inovação ela só vai para a indústria depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que já está consolidada nas residências das pessoas. Tá? Os CLPs que são mais vendidos até hoje tiveram o seu nascimento na década daí de 80, 90. São equipamentos com 30 anos de idade. Mercado industrial é um mercado conservador. Ele não compra novidade porque é bonitinho. Né? Mercado industrial não compra iPhone, o que é? 10, 8? Qual que é a versão mais nova hoje? 11. 11. Mercado industrial não compra iPhone 11. Se tiver o iPhone 2 lá, que é o... Né? Eles vão comprar. A não ser que eles sejam obrigados realmente a modernizar a planta. Essa semana eu recebi uma requisição de compra de um item na indústria, que eu trabalho de manhã cedo, de um item que foi descontinuado, ou seja, paramos de produzir esse item há 15 anos. Detalhe, o equipamento deles pifou faz 2 semanas. Se eu parei de fabricar faz 15 anos, esse equipamento está, no mínimo, trabalhando há 15 anos. Aí eu tive a curiosidade de falar com o cara. Não, o equipamento está trabalhando há 37 anos. Mercado industrial, ele é conservador. Ele só vai se atualizar se não tiver jeito. Tudo bem? Certo, professor. Era um conversor AUI para rede de 10 megabits por segundo, Fax. Daqueles conversores que eu tinha, acho que eu levei alguns para a ETEC lá. Objetivos de uma rede industrial. Por que você vai implementar uma rede desse tipo dentro da tua indústria? Afinal de contas, se tem tecnologia envolvida, ela custa, né? E você montar uma rede de comunicação dentro de uma indústria, você tem que ter um investimento para poder fazer isso. Quando que eu vou tirar, né? Vou botar a mão no bolso, brigar com os escorpiões e tirar dinheiro dele para implementar uma rede dentro de uma indústria? Né? Quando que eu vou fazer isso? Quando realmente eu preciso. O que leva uma pessoa a estabelecer, um diretor de empresa, um dono de empresa, a estabelecer que ele precisa trabalhar em ambientes com rede? Então, a gente elencou alguns objetivos aqui para ilustrar esse caso, tá? Então, vamos lá. Eu preciso melhorar o rendimento do controle de processos de uma indústria. Você pode definir melhora de rendimento, o trabalhar em sintonia, em sincronia
as diversas células produtivas que você tem. Vamos imaginar que a etapa B do meu processo depende da a etapa C depende da B, a etapa D depende da C, e assim por diante. Se uma dessas células produtivas para, eu paro a empresa inteira para reparar aquela unidade? Ou eu diminuo a velocidade de produção para não esfriar as máquinas? Onde que eu vou perder menos dinheiro? Na sua grande maioria, você não para as demais etapas, você diminui a velocidade até que aquele processo seja restabelecido, e aí você volta a aumentar a velocidade gradual. Isso melhora a eficiência, melhora o rendimento dos equipamentos que estão lá e reduz perda. Tá? Então, como que você consegue sintonizar uma fábrica nesse nível? Através da rede de comunicação industrial. Aquisição de dados do processo de forma mais eficiente e rápida. Antes da rede de comunicação, o que a gente usava? O tiozinho da prancheta? O tiozinho ia lá, anotava, ia lá, anotava, ia lá, anotava. Quando que essa informação chegava para o controlador? Só no final do dia? Hã? Ou seja, se a temperatura da têmpera ali do aço estava errada, eu perdi aquele dia inteiro de lote produzido. Porque eu sei que eu vou colocar no mercado e esses produtos que a têmpera estava errada vão quebrar e eu vou queimar a imagem da minha empresa no mercado. E eu vou recolher o dia inteiro. Se essa informação tivesse chegado para mim em tempo real no meu controlador, com o acesso remoto de uma rede, eu teria parado naquela hora, teria corrigido o problema naquela hora e não teria o lote de um dia desperdiçado. Função da rede industrial. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso ou não? Sim, para mim faz. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança no sistema produtivo. Eficiência. Saiu do parâmetro, você já corrige. Qualidade. Saiu do parâmetro, você já corrige. Segurança. Saiu do parâmetro, já corrige. Mancal começou a vibrar muito, antes que ele estoura e quebra a cabeça de algum funcionário dentro da empresa, você já vai preparar para dar manutenção preventiva disso aí. Isso você só consegue como? Monitorando remotamente. Você não precisa estar lá no local, dependendo do tio da prancheta de novo. Facilitar a instalação dos equipamentos. Um único par de fio, você já consegue comunicação com o equipamento, com 128 pontos de entrada e saída digital. Então, o que é mais fácil? Você mandar 128 pares de fio ou mandar um único par de fio e no ponto onde ele chega, você coletar os 128 pontos? É bem mais fácil, é bem mais rápido você instalar nesse formato. Ok? Programação remota, sem a necessidade de acesso físico a dispositivos do chão de fábrica. Você não precisa ir até o CLP que está no 15º galpão, se a tua engenharia está lá no 24º. Se a rede está bem estruturada, você tem as permissões, você pode estar fazendo isso, você tem um usuário e senha, né, para fazer essa programação remota, você não precisa nem sair da tua unidade de engenharia. Da tua mesa que você está aqui, daqui você consegue fazer essa operação local. Visualização e supervisão do processo de produção. Quanto eu estou produzindo, com qual velocidade, quantas peças por minuto, quantas peças por segundo, como é que está meu ritmo de produção, quais máquinas estão paradas, qual máquina me dá mais produtividade, onde está o meu gargalo de produção. Como é que você vai tomar decisão estratégica na sua empresa se você não tiver várias informações dessas que eu citei? E essas informações você quer que chegue como? Na prancheta ou automatizada? Você está na prancheta, você está na indústria 2.0 ainda, cara. Como é que você quer falar de 4.0 se nem coleta de dados automatizada você fez ainda?
né? Você tem que passar por essa etapa, você tem que ir para 3.0 para depois pensar numa 4.0. Então, se você não precisar de nada disso que eu estou falando aqui, ó, não tem por que se instalar uma rede de comunicação industrial. Mas se um desses argumentos aqui já for justificativa para você estar trabalhando com a rede, já vale o custo, né? Para qualquer um dos tópicos que você queira atender ou precise atender, o custo de instalação da rede já é válida já. E a grande sacada, a grande beleza é o seguinte: putz, mas eu tenho 500 células produtivas da minha empresa. Você não precisa fazer as 500 de uma vez. Você faz a célula crítica, você vê o quanto que ela te deu de ganho de produtividade, reverte esse investimento e faz mais 2 células. Dá 4 células, faz mais 10, faz mais 2. Quando você vê, você já está com o teu sistema automatizado. Você não precisa, né, trocar de tecnologia assim da noite para o dia. A máquina vai quebrando, você já atualiza a máquina já no modelo da rede que você vai permitir. Planejamento é algo que é muito difícil, né, um brasileiro conceber planejamento. Mas as coisas estão mudando, eu ainda tenho esperança de ver alguma coisa acontecer nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido essa aula de hoje ou não? Sim, até Claro, aqui tá. professor. Faltou algum detalhe aqui, Farcas? A minha parte, eu acho que está completo, Luiz. Eu acho que você expôs em detalhes cada um desses objetivos. Eu acho que se eles forem rever a gravação da aula, eles vão ter uma clara e perfeita noção de quando que uma empresa resolve adotar uma rede, o que ela espera, né? Quais são os principais objetivos que ela tenta alcançar. Eu acho que está perfeito. Não tenho nada a acrescentar, não. Beleza. Faltam poucos slides aqui, pessoal. Aguenta só mais um pouquinho aí, a gente já vai finalizar esse conteúdo, tá? Vamos lá. Ao longo dos anos, né, o modo de transmissão de informação nos ambientes industriais foi gradualmente evoluindo em busca de tecnologias mais avançadas, né? Muito bem, antes da gente estar nessa era das redes de campo, o que acontecia, né? Como que era feita essa transferência de dados, né? Verifica que a comunicação remota, ela vem desde a década de 40, onde eu tinha informação de informações de processos que estavam ocorrendo através de sistemas pneumáticos, né? Um aumento de pressão em um único duto, ele reflete ao longo de todo ele, né? Se tiver uma mangueira transferindo essa pressão de um ponto a outro, né, eu tenho como gerar uma atuação de um lado e verificar o que está acontecendo do outro lado dessa mangueira, tá? E era assim que era feito lá atrás, em 1940, né? Os sistemas pneumáticos foram substituídos lá na década de 50, tiveram seu auge, né, na década de 70, pela tecnologia analógica, o famoso 4 a 20 miliamperes, né? O loop de corrente nos permitia fazer leituras de até 1.200 metros de distância de um ponto de medição. Então, você tinha transdutores. Um transdutor é um elemento que converte uma grandeza física em uma grandeza elétrica. Transdutores de pressão detectam a variação de pressão e transformam num sinal de 4 a 20. Transdutores de vazão detectam uma variação de vazão, transformam num sinal de 4 a 20. Né? E foi uma tecnologia muito utilizada e ainda é até hoje, tá? Mas que acabou sendo substituída pela comunicação digital. Em alguns pontos, que teve seu ápice aí na década de 90, mas vem substituindo os processos, né, os antigos field bus, desde a década de 80. Né? E surgindo hoje, né, as redes híbridas, as redes de campo bem mais complexas, né, os protocolos de comunicação atuais aí que vêm sendo utilizados, com alta densidade de dados sendo transferidas de um lado ao outro, redes mistas, a gente vai falar de redes mestre-escravo, produtor-consumidor,
Tudo isso vai entrar nos temas lá na frente, quando a gente começar a falar de protocolo de comunicação. Tá? A nova flutuação que nós vemos aqui agora são as redes de campo sendo utilizadas em ambientes sem fio. Tá? Então, essas redes de campo elas estão sendo modernizadas. As tecnologias dos rádios têm sido aprimoradas ao longo dos anos, aí no caso. Existem tecnologias aí onde um rádio alimentado com uma bateria de 3 amperes, tá? O fabricante te garante a continuidade do sinal por 5 anos, sem necessidade de recarga. É um negócio absurdo, tá? E é fato. Já está sendo utilizado, já está sendo comercializado, mas no momento oportuno a gente vai estar falando sobre essas novas tecnologias aí, tá? Então você percebe que na decadência de uma tecnologia sempre vai ter uma outra que assume, né? Assim como, né, as indústrias aí, a 4.0 veio quando? Quando a 3.0 não dava mais conta. A 3.0 veio quando? A 2.0 não dava mais conta e assim por diante, né? Para que haja uma nova tecnologia entrando, a antiga ela tem que entrar em decadência. Esses dados foram tirados, né, de uma publicação do Guedes de 2005. A gente tem que manter aí a propriedade intelectual aí de quem produziu e trouxe esses dados para a gente aqui. Está complementando essa aula. Olha lá, ó. Então, resumindo aquilo que a gente comentou, a década de 60, transmissão analógica, 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliamperes, painéis e instrumentos conectados diretamente a transdutores. Década de 70, transdutores digital, transmissão digital, controle digital direto entre controlador e dispositivos de entrada e saída, né? Os CLPs mandando a longas distâncias sinais de on-off, aí no caso, e o CLP fazendo essa parte de controle em 70. Década de 90, as redes de controladores lógicos, field bus, já não mais controladores lógicos programáveis, mas sim controlador programável a partir de agora, ó, é um CP, né? Não é mais um controlador que só faz lógica. E software supervisório central, que gerencia alarmes, receitas e relatórios. Atualmente, redes que interligam dispositivos de campo inteligentes, sejam eles sensores ou atuadores, CLPs, etc. Então, até aqui a gente tinha os sensores passivos, e a gente entra numa família hoje de sensores ativos, de sensores inteligentes que conseguem conversar na rede de campo. Ok? Isso aqui é um recadinho que o professor Farca sempre deixa para vocês, né? E eu acho muito legal da parte dele. Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar, né? Estudar é um privilégio e quem não reconhece isso é um tolo. Essa parte é minha. E só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Então, são 21h08. Nesse momento nós temos conectados... Cadê? Quantos? 17. Quantos indivíduos? 17. Temos 15 alunos conectados de uma sala de mais de 30. Né? Cadê os demais? Os demais, infelizmente, perderam a chance de estar esclarecendo dúvidas que eventualmente possam vir a surgir no meandro dessas explicações que eu dei. Tá? Que o professor Farkas também complementou em alguns momentos. Então, todo esse conteúdo, todo esse material que a gente produz e traz para vocês é fruto de trabalho, né, semestral. Semestralmente a gente revisa esses conteúdos, coloca figura nova, coloca conteúdo novo, aprende novas formas de estar explicando a mesma coisa para vocês de jeito diferente, né? Então, tudo isso para que vocês tenham aí, mesmo à distância, né, uma melhor qualidade daquilo que a gente pode ofertar, né?
Então, quando a gente diz que o esforço de vocês aí, os acomodados nunca terão, é nesse sentido, né? Vocês estão aqui, estão conectados, estão nos ouvindo, estão tirando dúvidas, é o que a gente esperava que todos tivessem, mas a gente sabe que alguns realmente não podem, não podemos criticar todo mundo, né? Mas o que a gente faz a nossa parte a gente faz, o que depende da gente, a gente executa, tá? Então, antes de eu finalizar a gravação, eu queria fazer mais uma abertura aqui para que vocês se manifestem, se tem alguma dúvida. Não precisa estar falando, pode estar usando o recurso do chat, estar escrevendo também, é uma outra opção. Por enquanto eu não tenho dúvidas nenhuma, professor. Tudo bem? O tema está tranquilo, certo? Sim, Sim, sim. até agora sim. Então tá bom. Eu vou interromper a gravação e a gente continua na sequência.